TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá! No programa de hoje nós falaremos sobre orçamento público. O processo orçamentário brasileiro tem sua importância reconhecida na Constituição Federal de 1988, que definiu a estruturação de um sistema de normas em relação à matéria financeira e orçamentária, com o objetivo de dotar a administração pública de instrumentos de planejamento e de controle. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é César Rodrigues, inspetor do TCM. Olá, César, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Olá, eu que agradeço, quero agradecer o convite e para mim é uma satisfação participar do programa TCM na TV para esclarecer um assunto de tão importância para o público da sociedade. Muito bem, César. E quais são os instrumentos de planejamento? Bom, eu diria o seguinte, que o orçamento, o processo orçamentário brasileiro, ele sempre teve um espaço nas constituições que foram editadas, desde a primeira Constituição, segundo a literatura, de 1824, que já era reservado um capítulo para as finanças públicas e, em particular, para os orçamentos públicos, né? Mas foi na Constituição de 88 que trouxe três importantes instrumentos de planejamento para as finanças públicas brasileiras. No caso, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o próprio orçamento que já vinha contemplado nas constituições anteriores. Portanto, hoje nós dispomos de três instrumentos de planejamento das finanças públicas, que são o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a própria Lei de Orçamento da União, de todas as esferas governamentais. César, e como eles funcionam? Bom, esses três importantes instrumentos, o PPA, por exemplo, ele funciona materializando um programa de governo para um período de 4 anos. Ou seja, logo na campanha, o gestor que foi eleito, ele já prometeu determinadas atividades para a população, para a sociedade. Quando ele assume, ele vai materializar aquelas ideias. Aí ele chama a equipe dele, a equipe de conhecimentos, para fazer a proposta de elaboração do plano plurianual. Esse plano, ele vai contemplar as políticas, digamos, de longo prazo, porque dentro da realidade de uma gestão pública de 4 anos, ele vai contemplar tudo o que ele imagina realizar no período de 4 anos. Então, no primeiro ano do mandato, ele encaminha a proposta para o Poder Legislativo, para vigorar a partir do segundo ano de seu mandato e até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, na realidade, o plano plurianual nada mais é do que um programa de governo considerado de longo prazo, contemplando todas as políticas públicas que devem ser discutidas com a sociedade e atender aquela demanda da sociedade dentro daquelas promessas que foram capitaneadas no período já eleitoral. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela direciona para a elaboração do orçamento. Além dela trazer as alterações que devem constar da Lei de Orçamento, como a questão da alteração da política de pessoal, a questão dos limites das despesas, do limite dos orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, além de trazer as alterações que possam ocorrer dentro de um exercício financeiro. Então, na realidade, ela direciona a elaboração do orçamento público. E o orçamento, por sua vez, já mais simplificado, por quê? Porque já passou pelo processo do Plano Plurianual, já passou pelo processo da Lei de Diretrizes, o orçamento já surge como um filtro e aí ele vai contemplar as receitas e despesas dentro de um orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas, quando existir essas empresas estatais. Muito bem. E dentre essas leis, como o plano plurianual auxilia no controle das ações do governo municipal? Bom,
No governo municipal, evidentemente, quando você estabelece que as suas políticas dentro de um plano, você vai passar a executá-la e a sociedade acompanhando aquela execução orçamentária. Portanto, se você faz, no serviço público, na atividade pública, você não pode fazer gastos aleatórios. Primeiramente, você vai ter que fazer uma previsão de receita, porque as receitas são limitadas e as demandas são ilimitadas. Então, dentro daquela realidade de previsão de receita, você vai planejar o que é mais importante para a sociedade, o que é mais prioritário para a sociedade. A partir do momento que você coloca num plano aquelas atividades que você pretende desenvolver dentro de um período de uma gestão, a sociedade passa a entender por que está sendo realizado aqueles projetos. Exemplificando, se dentro de um projeto colocado no plano plurianual está a construção de casas populares, que seja 1000 casas populares, a título de exemplo, então no primeiro ano ele pretende fazer X casa, no segundo ano mais outra quantidade, enfim, ele distribui isso no período de 4 anos e fica fácil a sociedade poder acompanhar a execução desses programas e saber exatamente que aquilo é uma realidade e não ficar na esfera só do imaginário, mas sabe que isso está dentro de um plano, sabe como fazer o controle e ficar sempre na expectativa de ter aquela sua demanda atendida. Então, essa que é a importância no controle quando se coloca isso dentro de um plano plurianual. Que tem a iniciativa do... Bom, a iniciativa do projeto de lei do plano plurianual é do chefe do Poder Executivo. Isso a Constituição já deixa muito claro, né? Então, até 31 de agosto, o chefe do Poder Executivo deverá encaminhar para o Poder Legislativo a proposta do plano plurianual. E o Poder Legislativo tem até o encerramento da sessão legislativa, 22 de dezembro, para aprovar o plano. Quais são os prazos envolvidos na aprovação? Bom, o Poder Legislativo tem esse período todinho para realizar de agosto até dezembro, para realizar as audiências públicas, para discussão da proposta, para fazer as emendas, e aí até o final da gestão administrativa ele terá que aprovar esse plano para vigorar já no início do ano subsequente. Após o intervalo, nós falaremos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até já! Há 2 anos, a gente teve um surto de dengue aqui na cidade. Centenas de pessoas ficaram doentes e algumas morreram. Foi aí que a gente percebeu que o combate à dengue deveria ser feito em parceria com as pessoas e a prefeitura, juntas. Você que é prefeito ou secretário de saúde aí na nossa cidade, pense no combate à dengue e convoque todos para eliminar os locais onde o mosquito se reproduz, não deixando água parada. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Estamos de volta e nesse segundo bloco continuamos nossa conversa sobre orçamento público com César Rodrigues, inspetor do TCM. César, qual a função da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Bom, a principal função da Lei de Diretrizes Orçamentárias é orientar a elaboração do orçamento. Na realidade, como eu falei, ela já dá um filtro no que deve constar na Lei de Orçamento. Dada a limitação dos recursos, né, então a lei já vai fazer essa orientação, como colocar, por exemplo, as alterações na legislação tributária, a questão da concessão de aumentos ou reajustes de servidores, a questão da contratação de servidores, o concurso público, isso aí já é um objeto que deve constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exatamente para que, quando se chegue na elaboração do orçamento, essas questões já estejam resolvidas. Então, na realidade,
A lei de diretriz orçamentária, ela orienta para a elaboração do orçamento. Então, se a lei de diretriz orçamentária não tratar do assunto, por exemplo, de aumento de pessoal, não vai ser na lei de orçamento que vai se poder colocar dotação ou suplementar a dotação para essa finalidade. Então, é no momento do primeira etapa do ciclo orçamentário da lei de diretrizes em que se vai se colocar essas questões. Da mesma forma que possível isenção de impostos ou incentivo a alguma entidade, incentivo à indústria ou qualquer outra questão que possa ter algum tipo de renúncia de receita, isso também terá que já estar dentro da lei de diretriz orçamentária, porque quando chegar no orçamento, isso já deve estar enxuto. Então, de certa forma, a lei de diretriz orçamentária, ela faz um filtro para se chegar na lei de orçamento. Quem elabora essa lei? Bom, a proposta da lei de diretriz orçamentária, a exemplo do plano plurianual e do próprio orçamento, são de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, a Constituição deu essa prerrogativa de ser de iniciativa, esses três instrumentos, ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo, né? Então, no caso da lei de diretrizes, o chefe do Poder Executivo tem até o dia 15 de abril para encaminhar sua proposta ao Poder Legislativo. Todo ano ele tem que... Todo ano, a cada ano é uma proposta, a cada ano é uma lei de diretriz orçamentária. Exatamente porque é uma lei que vai orientar a lei de orçamento anual. Portanto, ela é uma lei anual e ela realmente vai dar o suporte, vai criar a base para a elaboração da lei de orçamento anual. César, o que deve constar na lei de orçamento? Bom, a própria Constituição diz que a lei de orçamento não pode ter matéria estranha à previsão de receita e à fixação de despesa. Então, a rigor, na lei de orçamento só deve ter receitas e despesas. Mas, por outro lado, essas receitas e despesas não são, digamos, a lei de orçamento não apenas autoriza a realização de receita e despesa. Ela está autorizando a execução de programas. Esses gastos, essa arrecadação e esses gastos, eles estão diretamente vinculados a um programa, ou seja, há um efeito qualitativo. A sociedade vai tirar proveito daquilo que consta da lei de orçamento. Na realidade, trata-se de receitas e despesas públicas, mas eles estão vinculados, essas receitas e essas despesas estão vinculados a programas que atendam à demanda da sociedade, certo? Portanto, uma exceção que pode ter na lei de orçamento em relação à previsão de receita e à fixação de despesa seria a autorização para a abertura de créditos adicionais. Mas, de qualquer forma, essa autorização de créditos adicionais, eles também estão relacionados com despesas. Uma outra exceção seria a autorização para a realização de operação de crédito, ou seja, o ente público fazer empréstimo nas instituições financeiras. Então, é outra exceção que poderia ter na lei de orçamento, além da previsão de receita e a execução de despesas. E qual a diferença entre a LOA e a LDO? Bom, a LOA, a lei de orçamento, ela já é uma lei que autoriza a execução dos programas. A lei de diretriz orçamentária, ela orienta a se chegar a essa lei de orçamento. Portanto, a diferença é só no sentido de uma orientar, direcionar como a outra deve ser elaborada. Elas são umas sequências, na realidade elas são as sequências. Faz parte de um ciclo orçamentário. Verdade. Qual a relação desses instrumentos com as políticas públicas? Na verdade, esses instrumentos de planejamento, eles estão diretamente relacionados às políticas públicas, porque é a partir desses instrumentos que se materializam as políticas públicas idealizadas pelo gestor, pelo chefe do Poder Executivo ou pela sociedade, com a iniciativa da sociedade. Então, na realidade, esses instrumentos, eles materializam as ideias das políticas públicas. São neles que constam as políticas públicas e que a sociedade poderá acompanhar
sua elaboração a partir das audiências públicas, a partir das diversas etapas de discussões desses instrumentos de planejamento. Daí porque a importância da sociedade é a participação do popular e por isso que se destaca muito hoje é a questão do orçamento participativo, porque aí a sociedade tem a participação direta na elaboração desses orçamentos. Bem, após o intervalo, você fica sabendo como funciona a lei de orçamento anual. Não saia daí. Pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso. Desde que foi criado, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para assegurar mais transparência, agilidade e eficiência ao judiciário brasileiro. Dentre os compromissos assumidos para este ano, está o de julgar todos os processos que entraram na Justiça até o final de 2006. Esse é um compromisso meu, oficial de Justiça Melquiades e de todo o judiciário com você. O assunto do TCM na TV de hoje é orçamento público e seu planejamento. Nos blocos anteriores, nós falamos sobre o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamento anual. Quem está com a gente é César Rodrigues, inspetor do TCM. César, quais as maiores mudanças que as leis orçamentárias sofreram com a lei de responsabilidade fiscal? Bom, na realidade, a lei de responsabilidade fiscal ela veio dar um enxugamento na questão das finanças públicas. A grande meta da lei de responsabilidade fiscal é equilibrar as contas públicas. E, nesse sentido, ela teve que introduzir também mudanças nas leis de orçamento, nesses instrumentos de orçamento, né? E, dentre elas, ela trouxe questões como você trazer anexos de metas fiscais, onde você tem que mostrar o equilíbrio entre receitas e despesas, certo? A questão sobre o resultado primário e resultado nominal, que diz respeito exatamente a disponibilização das receitas propriamente do ente público, sem aquelas receitas financeiras, em confronto com as despesas primárias, que são também aquelas despesas sem a questão do envolvimento da dívida pública, dos encargos da dívida pública. Então, primeiramente, você traz uma série de requisitos, a lei impôs esses requisitos, já dentro das propostas orçamentárias. Portanto, a lei de responsabilidade fiscal teve uma preocupação muito grande já no nascedouro da despesa, digamos assim, já introduzindo inovações em relação à elaboração dos próprios orçamentos. O gestor só pode utilizar os recursos já previstos na LOA? Na realidade, a LOA é um instrumento de execução de receitas e despesas, de aplicação de recursos. Então, o gestor ele está atrelado à lei. Tudo bem que a lei não é uma lei impositiva. O gestor ele pode, de repente, deixar de executar determinados programas se a receita não foi plenamente arrecadada, mas ele terá que fazer esse balanço, digamos assim, e a lei prevê tudo isso, o equilíbrio das contas públicas, a fim de chegar às metas estabelecidas e para executar o que realmente está na lei de orçamento. Mas a lei de orçamento ainda não é uma lei impositiva, é uma lei autorizativa, né? Mas ela está caminhando para ser uma lei impositiva, e isso existe até propostas no Congresso nesse sentido, para que, se a lei for aprovada, uma vez aprovada, ela terá que ser executada. O cidadão tem acesso à LOA do seu município? As informações hoje, elas estão todas disponíveis, né, para a sociedade de um modo geral, né? Então, a LOA, a maior participação do cidadão na elaboração da LOA
poderá ser feita através das audiências públicas, né? E como eu já falei em outro bloco, a questão do orçamento participativo. O orçamento participativo está ganhando um caminho muito largo na discussão orçamentária, no processo orçamentário. É fundamental que a sociedade participe, e isso é bom também para o próprio gestor público, porque ele vai ter o respaldo da sociedade no momento da execução do orçamento. Então, se uma determinada comunidade está precisando de uma escola ou de um posto de saúde, é melhor que se coloque aquela escola, dentre aquelas que vão ser construídas, naquela comunidade, porque pode ser que em outra comunidade não estejam precisando de uma escola, não esteja precisando de uma escola. Daí porque a importância da participação da sociedade, e é através do orçamento participativo que o cidadão poderá ter acesso às informações e à própria elaboração do orçamento do município, onde se dá a maior discussão, porque é lá que a sociedade mora. Então, para frisar, ele pode acompanhar se a LOA está sendo devidamente cumprida. Pois é, além da proposta de elaboração da LOA, é importante ele acompanhar a execução. E aí fica fácil. Se ele entrou na discussão da elaboração da proposta, ele fica mais fácil para ele acompanhar a execução do orçamento. E através dos relatórios determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ele pode acompanhar. Mas, por outro lado, esses relatórios, eles se apresentam dentro de uma linguagem técnica, que não seja de fácil compreensão para o cidadão. Mas aí ele pode acompanhar dentro da própria comunidade dele, se aqueles projetos que ele tomou conhecimento, que estão lá na LOA, se eles estão sendo executados. E aí ele tem uma fiscalização efetiva da execução do orçamento. Muito bem, César. Muito obrigada pelas suas informações. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu que agradeço, né, e espero participar de outros programas que são importantes para a sociedade, esclarecimentos dessa natureza. Muito obrigado. O nosso programa chega ao fim. Muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.